Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E seguindo aí o ano de 1987, nós vamos falar de um jogo que eu acho que não é tão conhecido assim, que é um jogo de boxe do Master System. Hoje nós vamos falar de Rocky. Quer saber mais? Então bora! Como vocês já puderam perceber aí, Rocky é baseado nos filmes de boxe do Sylvester Stallone que fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90. No jogo, você luta contra 3 dos oponentes mais icônicos do Rocky Balboa nos filmes. A sequência é Apollo Creed, que segundo o manual é o atual campeão e sua força e experiência o tornam quase imbatível. Clubber Lang, que segundo o manual é um adversário valoroso cuja obsessão pelo título só terminará quando o conquistar. E Ivan Drago, que é um pugilista amador da União Soviética cujo espírito de luta é inigualável. Sobre, de fato, a história do jogo, a única coisa que o manual diz é o seguinte: o grande evento. Após meses de treino duro e sacrificando tudo por esse momento tão esperado, Rocky finalmente vai disputar o título mundial contra vários dos maiores lutadores da história do boxe. Aqui é boxe, tá? Eles escreveram errado, é Alotectoy. Não é boxe de chuveiro, não. É boxe, tem um E no final. Nesse jogo, você pode lutar representando o corajoso Rocky ou qualquer dos seus famosos adversários numa grande batalha pelo título e pela glória. Ressaltando aqui que esses outros adversários você só pode usar no X1, assim, no local, né? Multiplayer local, assim, Player 1 contra Player 2. E no modo campanha, obviamente, você vai só com Rocky Balboa. Você precisa jogar agressivamente e não deve jamais esmorecer, pois isso poderá significar um golpe fatal e o fim da luta. Mas, se ao contrário, mantiver a concentração, o nocaute será seu e o título também. No que se refere a controles, o jogo é bem simples, só que você demora um pouco para pegar o feeling da parada. Tanto é que no manual deixa explícito que você precisa familiarizar com todos os movimentos e funções que cada botão oferece. Basicamente aqui, obviamente, a gente tem os botões direcionais do Master, né? Cima, baixo, esquerda, direita. Esses botões eles são importantes para você se movimentar pelo ringue e para executar alguns golpes e também defesas. O botão 1 defende tanto o rosto quanto a barriga e também faz a esquiva. O botão 2 é o do soco. O que vai mudar o tipo do soco e o tipo da guarda serão os botões direcionais. Os golpes têm jab, uppercut, direto e o gancho. Antes das lutas, você faz treinos específicos para melhorar o seu personagem durante as lutas. São 3 treinos no total e você precisa pelo menos bater a meta que o jogo estabelece. O treino 1, antes da primeira luta, que é contra o Apollo, serve para você aumentar o poder do seu soco e o ritmo da luta. Se você superar os índices de classificação, você ganha um jogo de pernas mais rápido e maior velocidade nos golpes. O treino 2, que é antes da segunda luta, que é contra o Lang, aumenta a sua rapidez nos golpes, regularidade e força. Se você superar os índices de classificação, você ganha mais força e seu adversário vai cair com mais facilidade, o que é muito importante aqui. O terceiro e o último treino, antes da luta contra o Drago, serve para aumentar a precisão dos golpes. Se você superar os índices de classificação, você ganha vantagem na combinação dos golpes. Exemplo, se você precisar de 3 jabs para dar cada soco forte, você vai precisar agora só de 2. No que se refere à luta em si, nós temos um menu bem simples e intuitivo, que mostra os rounds no meio, abaixo dele o tempo, que passa 3 vezes mais rápido do que o tempo normal, a sua barra de força e a do adversário. E cada luta tem até 15 assaltos com 3 minutos cada, lembrando que o tempo passa 3 vezes mais rápido do que o tempo real. Ih, eu acho que agora já deu pra ele, hein? Agora ele não levanta mais não. A barra dele tava zerada. Não vai levantar não. Vai levantar não. Ganhamos. Vamos, primeira partida, primeira vitória. Ó, maneiro, mano. Visualmente, o Rocky, desde a primeira vez que eu vi, me pegou muito. Eu achei o visual do jogo fantástico, os sprites são muito grandes, as escolhas de cores são ótimas, os bonecos são muito parecidos com os personagens dos filmes, a plateia é legal, tudo no jogo é muito caprichado
E assim, se você for olhar, é um jogo simples, então dava para os caras capricharem no gráfico sem deixar o jogo muito pesado ou devagar, ou coisas que a gente já viu no Master System, né? Agora, sobre a trilha sonora desse jogo, é uma trilha sonora fantástica. Tanto é que depois que eu joguei o jogo, eu fiquei com essa trilha sonora na cabeça por alguns dias, tá? Eu já falei aqui, não é novidade para ninguém que acompanha o canal, que eu sou apaixonado pelo som nativo do Master System. Só que eu vou ter que fazer uma ressalva pra Game Music, pra trilha desse jogo específica, porque ela é muito, muito boa. A trilha do jogo todo não deve ter nem 3 minutos. Se você juntar todas as trilhas, são curtinhas, são várias excelentes músicas curtinhas, mas que dão um charme pro jogo, assim, incrível. Recomendo vocês ouvirem a trilha sonora toda. A música de abertura é lindíssima, a música tema é ótima, a trilha do treino de precisão é muito boa, mas a estrela aqui, o ponto alto no que se refere à trilha do jogo, é a trilha durante as lutas. É uma das melhores. Assim, de verdade, eu tô empatado entre as duas que eu vou mostrar aí, tá? Essa que é durante a luta em si e a outra que é do começo do jogo. São duas trilhas muito boas mesmo. Eu vou colocar aí pra vocês. Apreciem, porque são duas músicas muito boas. Bom, aqui a gente tem o ponto mais curioso do jogo, porque as lutas são difíceis, mas elas não são tão difíceis assim. E eu vou explicar por quê. Logo de primeira, no meu primeiro contato que eu tive com o jogo, eu já consegui ganhar do Apollo lá, que é a primeira luta sem muita dificuldade, tá? Foi uma luta até, de certa forma, fácil. E não demorou também muito pra conseguir vencer a segunda luta, não. Também foi tranquilo. Só que a terceira luta, se você não faz algumas coisas no game, ela fica quase impossível. Porque se você não conseguir fazer os 2 últimos treinamentos muito bem, mas muito bem mesmo, você não vai conseguir nem... Você só vai apanhar na luta. Você não vai conseguir fazer nada e vai morrer... Morrer não, né? Você vai tomar um nocaute muito rápido. E aqui que tá o ponto, tá? Os treinos, eles são mais difíceis que as lutas. E você precisa macetar o controle de uma forma absurda. Eu fiz esse treinamento tantas vezes que minha mão ficou doendo de verdade, tá? Ela ficou doendo mesmo. Vocês podem ver no vídeo toda hora eu balanço a mão porque eu tô sentindo dor. Só que eu demorei muito tempo para perceber que eu precisava de um botão turbo para jogar esse jogo. Isso é verdade, precisa mesmo. É muito difícil zerar esse jogo sem botão turbo. Eu tive que olhar na internet porque eu falo, cara, o que eu tenho que fazer nessa luta? Aí eu percebi que não era a luta. Eu tinha que fazer muito bem os treinos pra luta ficar fácil. Só que pra fazer muito bem os treinos eu precisava desse botão turbo. Então eu tive que configurar o botão turbo pra assim eu fazer uns treinos excelentes e assim facilitar a última luta. O segundo treino, por exemplo, você precisa fazer 7 hits por segundo. O que pra mim foi simplesmente impossível. Por mais que eu apertasse o controle muito rápido, pelo menos o que eu mais tentava ser o mais rápido possível, eu só conseguia 4 hits. E com o botão turbo isso foi ridículo, foi moleza. Fazer a meta estabelecida é até tranquilo. O problema é que o jogo, ele coloca aquela meta ali, mas você precisa ir muito além dela pra você, de fato, se dar bem no jogo, entendeu? Por exemplo, esse dos 7 hits por segundo, você precisa fazer ele. Você precisa fazer os 7 hits por segundo, senão você não consegue. Se você fizer 4, 5, a luta vai ficar muito difícil. Aí depois que eu consegui fazer esses treinos, o último também você tem que ser bem preciso ali. Cara, a última luta foi de boaça, sabe? Tipo, eu zerei rapidão, assim, e é um jogo bem curtinho, mas é um jogo legal, sabe? É um jogo que tem uma dificuldade muito alta, mas, obviamente, pra você jogar ele e apreciar, eu recomendo fortemente o botão turbo, porque senão você vai contrair lesão por esforço repetitivo na sua mão e não vai ser legal. Ganhei! Eu ganhei!
Eu ganhei, caralho! Nem acredito, cara! Que loucura, mano. Nem acredito. Nem acredito que eu ganhei. Ó, que massa. Que maneiro, mano. E na época, com certeza, a galera apanhou muito pra zerar esse jogo, tanto é que lançaram um acessório, que se eu não me engano, o jogo foi lançado junto com o acessório, ou vice-versa. Esse acessório se chamava Rapid Fire, olha só. Ele era feito pela Tectoy, como a gente pode ver aí, e quando você olha na parte de trás da embalagem, ele cita vários jogos que a gente já mostrou aqui no canal, que a gente jogou todos eles sem turbo, tá? Tem aí o Afterburner, o Fantasy Zone, o Galaxy Force, que ainda vai aparecer por aqui, o Shinobi, o Alex Kidd, o Black Belt, o Double Dragon, que ainda também vai aparecer por aqui, os jogos de verão, e agora o Rock aí que vocês estão vendo aí. Rock me rendeu cerca de 1h40 de jogatina e foi uma experiência agradável, com belos gráficos, belas cores, uma trilha magnífica, mas por ter me feito adquirir lesão por esforço repetitivo e quase estragar um controle, e também pelo uso obrigatório do botão turbo, coisa que não fica explícito em momento nenhum no jogo, não sei na embalagem, não sei na capa, ou no manual do jogo também não fala nada, tá? Pelo que eu li, eu não lembro de ter visto nada disso. Por essas e por outras, o nosso querido Rock aí fica com a nota 5.5 em 10 e agora se encontra na 16ª posição no nosso ranking, que agora possui 22 jogos. Então é isso, rapaziada, esse foi mais um passo na nossa caminhada cronológica, que é através da história dos games aí. Hoje nós trouxemos aí o Rock do Master System. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa resenha aí, dessa gameplay, tudo que eu ofereci a vocês. Em troca, se vocês puderem me oferecer um like, uma inscrição, um comentário, qualquer desses três caiu a caneta, qualquer desses três tá de boa, eu agradeço muito pela moral, e não custa nada, vai, só deixa um like, já tá de boa. Se você não quiser escrever comentário, não escreve, mas confere a inscrição aí, demorou? Um forte abraço para quem foi até aqui no vídeo e fui, um abraço, valeu,